Só um minutinho. A aula de hoje, ela vai trabalhar um novo instituto, né? O instituto é o estabelecimento empresarial. Então, o tema inicial de hoje é estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial, né? Segundo o Código Civil, né, no artigo 1142, deixa eu confirmar se é esse número, o estabelecimento empresarial é o complexo de bens utilizado pelo empresário para o exercício da sua empresa, né? Então, considera-se estabelecimento empresarial todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, né, imagine, você é empresário individual, você quer montar uma loja, né, de autopeças aí na Lobo Júnior. É possível, né? É possível. O que você vai precisar para isso? Você vai precisar de diversos bens, você vai precisar, né, de mercadorias, você vai precisar de um nome para a loja, você vai precisar, né, de funcionários, você vai formar uma clientela, né, e você vai ter um ponto. Então, todos esses bens que você une, né, que você compra, que você desenvolve, eles são, né, parte do seu estabelecimento empresarial, ok? Estabelecimento empresarial é o complexo de bens que o empresário se utiliza para desenvolver a sua atividade. Antes de falar um pouco mais sobre as características do estabelecimento, é bom destacar que estabelecimento empresarial, acho que eu já falei isso para vocês, é diferente, né? Não se confunde com a empresa, ok? Empresa, para a gente, é igual a atividade, lembra disso? Né? Também já falei em sala de aula. Empresa equivale a atividade ou atividade econômica organizada. Empresa é a atividade desenvolvida pelo empresário. E o empresário, para desenvolver a sua atividade, ele precisa de um ou alguns estabelecimentos empresariais. Não é isso? No meu exemplo, você tem apenas um estabelecimento empresarial no desenvolvimento da sua atividade, que é a sua loja de autopeça. Mas você poderia ter uma rede, né? Pensa numa drogaria aí, né? Drogarias Pacheco. Tem diversos, né, estabelecimentos empresariais. O empresário proprietário, né, daquela, não sei se é uma Meirelli, não sei se é empresário individual, ou os sócios, né, se for uma sociedade limitada, se for uma sociedade SA, ou os sócios, eles, né, possuem diversos estabelecimentos para o desenvolvimento da sua atividade empresarial. Naquele caso, na distribuição de medicamentos, né, entre outras coisas. No seu caso, que é empresário individual, uma loja de distribuição de autopeça. De um jeito ou de outro, né, ou seja, sendo empresário individual ou sendo sociedade, né, ambos precisam de complexo, né, ou de um complexo ou de vários complexos, a depender do tamanho da sua empresa, para o exercício da sua atividade empresarial. Então, do mesmo jeito que você tem lá, né, mercadorias, o nome, eventualmente pode ter uma marca, pode ter uma patente, né, você vai usar isso para desenvolver sua atividade empresarial. Ela faz isso em várias vezes, ou de várias formas, ou em diversos locais. Não muda, né? A diferença é que no meu primeiro exemplo você tem um estabelecimento empresarial. No caso da drogaria, ela tem diversos, tá? Digo isso, né, e falo para você tomar cuidado, porque o leigo, né, acaba chamando, né, ou dizendo, ou comparando o estabelecimento à empresa, né? Até na fala, é muito comum dizer estou indo para a minha empresa, né? Referindo-se ao local. E para a gente, né, para o direito empresarial, empresa não é local, empresa é a atividade, certo? Então, se né, a sua empresa só tem um local ou é desenvolvida em um único estabelecimento empresarial, meio que se confunde, né? Meio que quase que acaba dando certo você falar dessa forma. Mas você vai ver que essa expressão não é correta quando você desenvolve a sua atividade em vários locais. Imagina que você seja o dono da Pacheco e fala assim, né, estou indo para a minha empresa, né?
não dá para saber para onde você vai. Por quê? Porque tem 900, né, sei lá, estou chutando, né, 900 lojas, né? Ou seja, todas essas lojas, que a gente chama aqui de estabelecimento empresarial, são parte do seu negócio. Então, se você estiver em qualquer uma delas, ou no depósito, ou no escritório, né, você estará na sua atividade. Portanto, né, não confunda mais, né? Empresa é igual atividade. Estabelecimento empresarial é igual a complexo de bens. Estabelecimento empresarial também não é igual a local, né? Porque você no estabelecimento você tem um local sim, mas você tem mais que um local. Você tem um local, a gente vai ver, você tem, né, os bens que estão lá, que guarnecem, que compõem o seu estabelecimento, você vai ter um nome, você vai ter uma marca. Então, o estabelecimento empresarial é mais do que local. Como diz o Código Civil, estabelecimento empresarial é todo o complexo de bens. É tudo aquilo que você tem lá no seu negócio. Cada negócio tem mais, né, ou menos bens, né? Dependendo do negócio, eu tenho uma multiplicidade de bens. Dependendo do negócio, eu tenho menos. Uma barraca de cachorro-quente, né? Seu estabelecimento empresarial é muito pequeno, é muito simples, né? Inclusive é removível, né? E nem tem local nesse exemplo. Por quê? Porque você coloca na rua, você é um ambulante, ok? Agora, se você tem um ponto, aí o seu estabelecimento empresarial tem um bem a mais, né? Ou alguns bens a mais, por exemplo, o ponto. Então, veja, né? Nem todo estabelecimento empresarial vai ter um local, como é o caso né, do empresário, microempresário, que tem uma barraca de cachorro-quente ambulante, né? Alguns ficam fixos, outros podem circular. Esse que circula, ele é empresário? Sim, né? Já vimos isso. Ele exerce uma atividade econômica organizada, né, de produção e circulação de bens ou serviços. Ele é empresário. Ele tem um estabelecimento empresarial? Tem. Ele tem um conjunto de bens ali para vender as suas mercadorias. Né? A gente um carrinho, uma caixa de isopor, as próprias mercadorias, lá, os lanches, os refrigerantes. É um estabelecimento empresarial muito simples, né, inclusive imóvel, mas é um estabelecimento empresarial. Certo? Nos termos da lei, é o seu conjunto de bens para desenvolver a sua atividade. Então, cuidado, porque é muito comum a gente confundir, né, ou vincular o estabelecimento empresarial a um local. Né? O mais leigo, né, a pessoa que não tem nenhuma noção, acha que o local é a empresa, está errado. E o local é o estabelecimento, também está errado. Pode ser que o meu estabelecimento seja desenvolvido em um local? Pode. A maioria o é, né? É desenvolvido em um local. Mas isso não é necessariamente, ok? Aí faz toda a diferença. A doutrina classifica o estabelecimento empresarial em bens, né, corpóreos e incorpóreos. Lembra daquela divisão de bens que o pessoal estuda lá no direito civil, né? Os bens podem ser divisíveis e indivisíveis, podem ser fungíveis e infungíveis, né? Pode ser corpóreos e incorpóreos. Essa classificação de corpóreos e incorpóreos, ela é importante para a gente. Ela é estudada aqui no direito empresarial. Né, a doutrina fala que os bens, os materiais que compõem o estabelecimento, eles são corpóreos, como, por exemplo, as mercadorias, as máquinas, né, os equipamentos. Esses são os veículos, por exemplo, se for o caso, né, pode ser que você tenha lá uma moto para entregar, um carro, dependendo da sua atividade empresarial. Esses são os bens corpóreos ou materiais. A doutrina também fala, né, ou classifica, que o estabelecimento também possui bens o quê? Incorpóreos, né? Ou seja, os bens que não têm corpo, que não têm matéria, como, por exemplo, né, o nome, a marca, né? São exemplos aí, desenhos industriais, são exemplos de bens incorpóreos. Ouso dizer, né, hoje em dia as maiores empresas, aquelas que valem mais, né, são aquelas que têm bens incorpóreos de grande valor, como por exemplo uma marca. Quanto vale uma Nike, né? Bilhões de dólares. E ela, assim, dizem que ela não tem uma fábrica, é tudo terceirizado. Ela vende a marca, né? A confiança naquele produto, o reconhecimento que ela construiu. Claro que ela vai ter parceiros que ela vai produzir para ela, ela vai cobrar um certo padrão de qualidade. Então, veja, né? Quanto vale o Google, né? Quanto vale a Apple? Quanto vale o Facebook? Quanto vale, né, essas empresas? Elas valem muito mais pela marca, que é um bem corpóreo, do que pelos bens corpóreos. Né? Vale muito mais pelos bens imateriais do que pelos bens materiais. Vale mais que mineradoras, vale mais que, né, empresas
de petróleo, que possuem barcos, né, parques industriais. Então, hoje em dia, né, o futuro, as empresas que mais valem, por exemplo, a Netflix, né, são empresas que têm bens incorpóreos, né, uma tecnologia muito grande. Então, essa divisão ela é muito importante. Além dos bens, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, a gente tem que destacar, né, a doutrina destaca, que não são simplesmente os bens, não é simplesmente você ter o bem. Né? Além de ter o bem, o estabelecimento ele é composto por uma organização que o empresário fez nesses bens. Ou seja, o estabelecimento ele vai ter uma ordem desses bens, uma organização. A doutrina fala em organização racional dos bens. Imagine um exemplo, acho que vai ficar mais claro para você. Se eu pegar todos os equipamentos, né, mercadorias, para você comprar um supermercado e te entregar, colocar lá no local e deixar tudo lá encaixotado, isso tem um valor. Se eu pegar os mesmos bens, colocar no outro local idêntico e organizá-los, né? Colocar o caixa lá na frente, colocar as partilheiras, ordenar por tipo, mercearia, açougue. Verifique, né, perceba que essa organização, esse conhecimento que vai fazer, né, com que o empresário já venda, que seja conhecido, está à frente, isso tem um valor, né? Inclusive, se você está acostumado a ir num mercado, vai em outro, que as coisas estão organizadas de forma diferente, você pode se sentir mal e não gostar de voltar. Né? Então, essa organização ela é feita para criar, né, a possibilidade do exercício da atividade do empresário, percebeu? Essa organização tem um nome, tá? Um nome difícil, um nome chatinho, um nome talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é importante porque cai em prova, né? Esse nome se chama aviamento, ok? Aviamento, né, nada mais é do que essa organização racional dos bens. É isso que vai diferenciar os bens jogados lá no local dos bens organizados. Né? O estabelecimento ele é aquele negócio funcionando, né? É claro que de cada caso, né, vai ter um negócio que funciona melhor, funciona pior, vai estar mais organizado, menos organizado, mas a organização racional é o que a gente chama de aviamento. Ok? Quer perguntar alguma coisa, Jordão? Não? Certo? Importante, isso cai em prova, fica ligado. Se vir perguntar de aviamento, nada mais é do que essa organização. Veja, né, um exemplo concreto. Na lei 11.101 de 2005, que é a lei de falência e recuperação de empresas, ela manda, né, uma empresa que for falir, né, que tiver em falência, que tenha os seus bens vendidos, ela manda os bens serem vendidos, né, de primeiro mantendo a organização racional dos bens. Imagine, uma empresa faliu, fechou. É melhor você pegar aquela empresa em funcionamento e vender ela toda, ou é melhor vender ela aos poucos? Então, vou te dar um exemplo real, né? Acho que já até contei para vocês. Advoguei para o Hospital de Clínicas da Penha, aí perto de você. O hospital faliu. O que é melhor? Vender aquela estrutura produtiva organizada em conjunto para outro hospital, para que ele possa, né, depois de alguma reforma, alguma melhora, já funcionar, né, no local que já é hospital, que já tem conhecimento, que já tem encanamento, que já tem muita coisa que ele vai aproveitar, ou é melhor você tirar os bens e vender a marca para um, vender o respirador para outro, vender, né, o prédio para ser outra coisa, que não é um hospital? É fato, é óbvio que essa organização tem um valor, né, e se ela é reconhecida e ela compõe, né, esse conjunto de bens que a gente chama de estabelecimento empresarial. Ok? Alguma dúvida? Primeiro, o código define o que é estabelecimento empresarial. Depois ele faz assim, ele diz que pode o empresário fazer negócios, né, sobre esse estabelecimento empresarial, que é o artigo 1143. É fato, né, que se eu sou empresário, tenho uma loja aí, por exemplo, na Lobo Júnior, para vender
peças de automóveis. Se eu vender o meu único estabelecimento, é como se eu estivesse deixando de ser empresário, né? Então, se eu sou empresário individual, se eu vendo o meu único estabelecimento, provavelmente eu vou fechar a minha empresa individual. Se eu tenho uma sociedade, né, e eu vendo estabelecimento, ou eu transfiro a minha sociedade para alguém, né, e eu saio, o outro sócio fica, ou ambos sócios saem, entre outros, no lugar. O que eu quero te dizer? O empresário individual ou a sociedade que tem um único estabelecimento, dificilmente ele vende um estabelecimento e permanece, né, na atividade empresarial. Normalmente ele passa à sociedade e não o estabelecimento, ok? Mas é possível isso acontecer, apesar de não ser comum. O que seria mais comum é você ter uma sociedade, né, ou um empresário individual que tem vários estabelecimentos e resolve, né, fazer algum negócio, como diz o código, em um ou alguns deles. Então imagine que você tem essa rede, né, de farmácias lá da Pacheco e aí você opta por fazer alguma mudança. Você acha que o lucro não está bom? Você fala, não, preciso fazer alguma coisa. E aí você tem muitas lojas, né? Tem lá 900 lojas, você fala assim, ó, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar as lojas que dão menos lucro ou prejuízo. Então você vai fazer um ranking lá das 900 lojas, vai falar assim, ó, eu vou pegar 90 lojas, né, as 10% das minhas lojas que dão menos lucro ou até prejuízo e vou vender. É possível? É possível, né? Está aí no Código Civil. Então, pode o empresário, né, aquela empresa, aquela sociedade, por exemplo, imagine que seja uma sociedade, né, limitada, pegar algum ou alguns dos seus estabelecimentos, né, leia-se lojas, né, normalmente a gente chama de loja, né, loja 1, loja 2, loja 3, loja A, loja B, loja C, loja da Barra, loja do Recreio, né, e vender aquelas lojas, né, aqueles estabelecimentos. A lei permite. A lei reconhece que o estabelecimento é um conjunto, né, único de direitos, né, que o empresário pode exercer seus direitos ali. Normalmente o que se faz é vender, né? A gente diz que é alienar. É o mais comum ato, né, que se faz com o estabelecimento empresarial. A sua venda, a sua alienação, é o famoso contrato de trespasse, né? Já ouviu falar disso? Não? Contrato de trespasse. Trespasse é o contrato de alienação do estabelecimento empresarial, certo? É possível fazer isso, é o mais comum de acontecer. Posso fazer outros negócios, né, constitutivos ou translativos, né, de criar direitos ou transferir direitos? Posso, né? Não é tão comum, mas é possível. Eu posso, por exemplo, fazer um arrendamento, é o segundo negócio menos comum, né, mais comum, né? Não tão comum como a venda, mas mais comum. Arrendar, já ouviu falar arrendar? Arrendar é, entre aspas, alugar o estabelecimento. Né? A gente não usa o termo alugar, porque alugar é para bem, né? Bem móvel, bem imóvel. Né? O arrendamento ele não é alugado, ele é arrendado. A pessoa se utiliza daquele estabelecimento empresarial e faz o pagamento de uma contrapartida. Então, o segundo ato possível é o chamado arrendamento. Então, eu posso fazer um arrendamento, eu posso fazer um usufruto, né? Todo mundo sabe o que é usufruto? Usufruto não é tão comum, né? Pelo menos não para terceiros, talvez para um parente, né? Talvez seja mais comum. O usufruto ele é mais famoso, ele é mais conhecido, não para estabelecimento empresarial. É mais famoso, é mais conhecido a instituição de usufruto para bem imóvel, né? Você já deve ter ouvido falar, não ouviu? Tem alguém aí ou o pessoal está assistindo live? Tem live hoje? O que é usufruto? Alô? Ih, tem ninguém. Estão me ouvindo? Alô? Só para saber se vocês estão me ouvindo. Tem ninguém responde nada? Valeu, Inês. Obrigado. O que é usufruto, então, pessoal? Usufruto é um ato de... Melhor dizendo, é um direito real sobre uma propriedade. Direito real né, é gravação de um direito sobre uma coisa. Então vamos lá. Eu quero doar o meu imóvel para o meu filho. É muito comum isso acontecer, né? E aí eu instituo nesse bem
um usufruto para mim, até a minha morte. Então eu dou o imóvel, né, para o meu filho, só que eu vou usar e gozar, por isso que chama usufruto, né, usar e usufruir, né, e colher os frutos daquele imóvel, né, até minha morte. Então eu posso morar lá usando, ou eu posso alugar e receber os frutos, certo? Se eu instituir um usufruto, significa dizer que o bem, né, que é uma propriedade que tem, né, a propriedade significa dizer que o bem pode ser usado, pode ser gozado, pode ser alienado, né? O proprietário pode buscar onde a coisa está, né? Então, essas são as características da propriedade. Quando eu instituo usufrutos, eu pego uma dessas características, né? Na verdade duas, o uso e o fruto, e guardo para mim, né? Ou seja, eu faço, né, um direito real, né, para mim, gravo isso inclusive na matrícula do imóvel. Meu filho vai ser o proprietário, né? Vai ter aí a gente diz que a posse ela é dividida em direta e indireta, né? Eu racho a posse no meio, né? A posse ela pode ser dividida, né, em posse direta e posse indireta. Ele vai ficar com a posse indireta do bem e eu vou ficar com a posse direta. É o que acontece quando eu alugo o imóvel, né? A posse é dividida também em direta e indireta. Então, transfere-se a posse direta, eu permaneço com a posse direta do bem e transfiro para ele apenas a posse indireta. Isso é usufruto. É mais comum a instituição de usufruto em bens, imóveis, mas é possível a instituição de usufruto em um estabelecimento empresarial, ok? Então, segundo aqui o artigo 1143, que a gente já viu, não sabemos responder, sacanagem. Pode o empresário, né, fazer negócios, né, no seu estabelecimento empresarial, tá? Isso é importante. Esses negócios vão ser registrados lá no Registro Público de Empresas Mercantis. Né? Quando eu tenho uma rede de lojas lá, como você tem meu exemplo aí, Drogarias Pacheco, aquelas lojas vão estar mencionadas no contrato social que estarão, né, que estará registrado no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, se um fornecedor, um cliente, um banco que foi emprestar dinheiro para você, ele vai saber quantas lojas você tem. Por quê? Porque ele vai tirar, se ele quiser, ou ele vai pedir para você entregar, tanto faz, né, o contrato social devidamente registrado, que vai constar lá o seu capital social, o local da sua sede, local das suas filiais, né, ou seja, todos os seus estabelecimentos empresariais. Isso vai estar no documento, né, de constituição da empresa. Se eu vender uma ou algumas, né, dessas lojas, se eu arrendar uma ou alguma dessas lojas, o que eu preciso fazer? Levar esse documento a registro para dar eficácia a essa venda, né? Principalmente em relação a terceiros, né? Às vezes terceiros de boa fé, às vezes credores, né? Então as pessoas precisam, né, ter conhecimento desse meu negócio, não é isso? Dessa minha alienação, dessa minha venda, desse meu usufruto ou desse meu arrendamento mercantil. Por quê? Porque isso, né, vai fazer com que elas possam, inclusive, não vender. Opa, peraí, eu ia vender para a Drogarias Pacheco, porque eu achei que o patrimônio dela era de 1 milhão, que ela tinha 900 lojas. Agora, na verdade, ela só tem 500. Então, eu não vou vender, eu vou vender menos, certo? Então, existe, né, a necessidade desses atos serem publicizados, né? O registro de qualquer coisa, né, o registro público, seja de nascimento, seja de casamento, seja de abertura ou fechamento de uma empresa, seja de arrendamento ou alienação, né, de um estabelecimento que pertence a alguma empresa, ele tem, né, a função de formalizar, obviamente, e tem a segunda função de dar publicidade. Né? As pessoas podem, se quiserem, saber de tudo isso. Na verdade, né, esse ato de registro é publicado em diário oficial. Então, as pessoas, teoricamente, né, sabem daquele negócio. Ou, se não souberem, podem saber se quiserem. Né? Basta ir até o registro público competente e requerer uma certidão. Então, um outro exemplo, né? O nascimento, o casamento, né, o divórcio das pessoas também é um ato público, né? Também é registrado e publicado. Então, um exemplo muito comum, chega um cônjuge, né, que está se divorciando no escritório e aí quer pedir alimentos para o filho. Aí diz, meu cônjuge, meu anterior, né, o cônjuge, os pais ou a mãe, não importa, não quer me dar certidão de nascimento. Eu falo assim, não tem que dar, né, é só você ir no cartório onde foi registrado o nascimento e pedir uma nova certidão. Por quê? Porque é um ato público, ok? Só
Tem um cachorrinho, passa a ambulância, ele começa a chorar. Você deve ter ouvido aí, mas tá tudo bem. É o bombeiro. Acho que ele deve incomodar o barulho, mas tá tudo bem. Então, esses, né, registros dão publicidade, né, às coisas, certo? Então, a pessoa vai saber porque está lá no Diário Oficial, né? Claro que ninguém fica lendo no Diário Oficial, mas é só você ir lá no cartório correspondente e pedir uma certidão. E aí vai vir lá a cópia daquele ato, né? Atualmente é uma cópia, literalmente. Antigamente era uma certidão, né? Era uma declaração dizendo. Já viu uma certidão de nascimento antiga, né? Certifique, dou fé, que revendo os livros, né? Folhas, tal, consta o nascimento de fulano de tal, né? Era uma declaração. Hoje em dia é uma cópia literal do documento que foi registrado com um carimbinho dizendo que é uma certidão. Por quê? Para dar publicidade ao ato, certo? No caso da alienação que é o chamado contrato de trespasse, do usufruto e do arrendamento, a lei vai além. A lei fala assim, o estabelecimento empresarial, ele é parte do patrimônio do empresário. Consegue visualizar isso, né? Então, eu tenho empresário, tenho uma loja. O patrimônio da minha atividade é a loja e outras coisas também. Posso ter um dinheiro no banco, posso ter investimentos, posso ter uma segunda loja, posso ter um veículo, né? O estabelecimento empresarial é parte do patrimônio do empresário, né? Uma sociedade lá, Pacheco, todas aquelas lojas, né? E mais o dinheiro que está na conta, mais o galpão, mais o escritório, eles compõem o patrimônio do empresário ou da sociedade empresária, ok? E o patrimônio do empresário e da sociedade empresária é o que responde pelas dívidas do empresário, certo? Não pode, portanto, o empresário sair vendendo esse patrimônio sem fazer as devidas anotações, comunicações, registros, sob pena de poder estar cometendo uma o quê, né? Uma fraude, na verdade, sob pena de poder estar cometendo uma fraude. Lembra de fraude a credores, né? Fraude a credores e fraude à execução. O Código de Processo Civil traz esses dois institutos: fraude a credores e fraude à execução. Fraude a credores é quando o devedor, né, já deve, né, e vende patrimônio. Isso pode ser judicialmente alienado se provar, né, que essa venda foi, né, feita, já existe a dívida, tem lá os dois em processo civil. E existe a fraude à execução, quando o devedor já está em um processo executivo, né, judicial, e ainda assim vendeu. Então existe a possibilidade de retomar esse patrimônio. Por quê? Porque é uma burla à boa-fé objetiva, né, uma burla à responsabilização patrimonial. De forma mais específica, mas a origem, né, a natureza, né, é a mesma, é quando eu, empresário, que tem um estabelecimento empresarial, resolvo vender esse estabelecimento empresarial para terceiros, né? E aí, né? Um credor, um fornecedor, no meu exemplo lá da Drogarias Pacheco, um laboratório Roche, que vendeu para mim, depois ele não consegue receber. Ele pode anular aquela venda, né? Aquela venda vai ter, né? É razoável em relação a ele, né? A lei diz que não. A lei diz, em relação a ele, essa venda, ela pode não ter efeitos. Por quê? Porque houve aí uma burla, né? Pode ser que tenha havido uma burla. Né? Então vamos analisar aqui, dentro desse contexto agora, o artigo 1144. Veja o que diz o artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, que a gente já falou, né? É importante você marcar aí, contrato de alienação é contrato de trespasse, é isso que vai cair na sua prova de OAB, fica ligado, né? É a mesma coisa que contrato de alienação. O contrato de usufruto, já vimos, né? O que é? Ou arrendamento do estabelecimento empresarial só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e publicado em imprensa oficial. Então vamos lá. Então eu sou, né, lá o dono da drogaria Pacheco, e eu estou vendendo ou alienando, né, aliás, vender é a mesma coisa, né? Alienando ou arrendando ou fazendo um usufruto de uma loja
minha. Posso fazer? Posso. Entre eu, Drogarias Pacheco, e Drogaria Onofre, por exemplo, eu estou ali andando para Drogaria Onofre, esse contrato tem valor? Tem. Se eu não cumprir as minhas regras, né? Que eu combinei lá, entregar a loja na data aprazada, né? Ter X quantidade de mercadorias, entre outras regras, e ele não pagar no prazo combinado, assumir as dívidas ou não assumir, né? Vai ter consequências. Entre a gente, independente de registro, esse contrato tem valor, ok? Independente de registro, esse contrato tem valor. O problema, né, é o fornecedor, um terceiro, né, por exemplo, um laboratório que vendeu mercadorias para mim. Posso, né, o laboratório, eu vendeu mercadorias para colocar nessa loja que foi alienada, foi vendida. Aí depois eu chego e falo assim, não me cobre, né? Por quê? Porque eu não sou mais proprietário, quem é o proprietário é a outra drogaria. Né? Eu posso alegar isso para, né, esse laboratório? Eu não posso alegar isso para esse laboratório, a não ser que eu tenha feito o registro, né, desse contrato lá no registro público de empresa mercantis. Toda empresa, né, toda sociedade ou empresário individual tem um registro, certo? Imagine assim, tem um livro, né, com uma página que está lá anotado que a empresa nasceu, o dia que ela começou a existir, quem são os sócios, qual é o objeto, qual é a sede, quais são, né, as filiais. Se eu alterei isso, eu preciso levar isso a registro, ou tem que haver, como diz o código, eu tenho que averbar isso lá à margem da inscrição do empresário. É que, não sei se você vai conseguir ver, mas como é que era um livro, né, de registro antigamente? Era um livro mesmo, né? Já viu um livro de empresário, aqueles de capa preta, né? Era um livro. E esse livro, ele tem a página, tem um meio, assim, onde você escreve, né? Escrevi, agora é eletrônico. A inscrição do empresário, nesta data, né? A empresa tal está sendo constituída, fulano é o sócio, a sede é tal. E tem uma lateral. Essa lateral é a margem, é ali que são feitas as anotações, né? É ali que aparece, né? Por isso que o código tem essa referência. Hoje em dia não é mais assim, não tem livro, não tem margem, né? Não é exatamente igual. Mas eu quero só para tentar te trazer aí dentro desse contexto antigo do código. Na prática, hoje você vai levar esse contrato para registrar lá na junta comercial. Por quê? Porque quando, né, daqui a 6 meses, for, né, eventualmente vencer uma dívida que era para a drogaria pagar, né, e a nova drogaria que comprou aquele estabelecimento empresarial, ela não pagou e eu for cobrado, eu falo assim, opa, peraí, né, apesar de ter sido eu, né, que era o dono, quando você vendeu já não era mais. Né? Eu fiz um contrato de trespasse. Inclusive, como a lei manda, eu registrei esse contrato lá, né, no site né, na junta comercial e estava publicizado, né? Registrou, vai para a publicação em diário oficial, necessariamente. Se você não viu, o problema é seu. Se você quisesse ver, era só, né? Se você não leu o diário oficial todos os dias, era só você pedir uma certidão lá a qualquer momento que você ia saber que a loja não é mais minha, certo? Isso é importante. Para quê? Né? Para definir responsabilidade. Né? Eu vendi o imóvel lá, o estabelecimento empresarial, perdão, para a nova drogaria. Né? Até que ponto, né? Até quando eu sou responsável pelas dívidas? Essa é a discussão. Né? De outra forma, como é que os terceiros, a lei fala terceiro, pode ser credor, pode ser fornecedor, pode ser banco, pode ser todo, né? Até que ponto esses terceiros, um fornecedor, por exemplo, é responsável ou não, né? Aliás, vai saber ou não que eu sou responsável ou não por aquele estabelecimento, tá entendendo? Então, é muito importante definir essa estabilidade. A definição dessa responsabilidade vai acontecer a partir da publicidade, né, que foi dada ao ato de arrendamento mercantil. A gente teve um caso nesse sentido, né, desse jeito, exatamente igual, no escritório. Como é que foi o caso? Nossa cliente tinha um restaurante, ela arrendou esse restaurante para
para uma outra empresa, ok? Essa outra empresa fez uma conta na Light, não pagou, depois a Light veio nos cobrar. A gente falou assim, não, peraí, né? O arrendamento foi regular, o arrendamento foi publicizado e o problema é da Light, certo? O problema é da Light, isso aí. Ela deveria observar o que a lei manda, né? Por outro lado, a Light tinha como saber, né? Então, essa publicização desse contrato de arrendamento, porque senão, imagina, era só minha cliente quem está comprando, a Light poderia ter dúvidas de quem era o novo titular daquele estabelecimento. Quando eu registro na junta comercial e isso é publicado, né? Isso fica fácil de qualquer um saber, né? Não tem mais como a pessoa alegar. Então, de novo, né? O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto, arrendamento, só produzirá efeitos contra terceiros, né? Pensa na Light, pensa no fornecedor, quando esse contrato for averbado no registro público de empresas mercantis, né? Ok? Isso é importante, né? Isso ficar em prova, tá? Essa parte aqui do escritório, da aula é chatinha, né? Por quê? Porque ela cai em prova. Então, fica ligado. Até aqui alguma dúvida? Procurando aqui a decisão. A decisão é um pouco grande, não sei se vai dar para a gente ver. Nesse caso da Light. Vê que isso acontece na prática, né? Não é comum. Tem um trecho da sentença que o juiz, estou procurando aqui, tá? Ver se eu vou achar para te mostrar. O juiz, ele menciona, inclusive, esses artigos. Ele fala assim, ó, né? Não foi feito, na verdade, no meu caso era o inverso. Não foi feito, né? Não foi feito esse registro, portanto, né? Haveria a responsabilidade. Achei a decisão, vou ver se eu vou conseguir te mostrar. Vai ficar grande, hein? Coloquei a decisão aqui no lado, né? E vou pegar alguns trechos para ver se dá para ficar entendível, né? Inteligível. MCB, restaurante, propôs uma ação em face à Light. Por quê? Porque havia uma cobrança, né? Feita pela Light. Certo? Continuando aqui. Em síntese, alega que foi constituído o restaurante, né, que era cliente, foi constituído em 10 anos e explora a atividade de bar e restaurante de acordo com o contrato social. O endereço aqui está lá tudo certinho. Informa que seu código de cliente é esse, não sei o que, não sei o que. Né, vou pulando aqui, depois que alguém quiser, depois eu mando essa sentença. Informa, né, que fez um arrendamento para o senhor Francisco, está aqui, né, as informações, e que o Francisco fez uma gestão fraudulenta, inclusive gerando dívidas. O que nos interessa aqui é o fundamento da decisão que está mais no final. Vou pular aqui, aí o juiz vai em algum lugar e fala assim, decido, né? Em resposta à convenção. Aqui, ó, 1144. Assim sendo, para que o arrendamento gere efeitos perante terceiros, né? Esse aqui que é o que nos interessa. Depois, se você quiser, eu mando decisão para você ler. Assim sendo, para que o arrendamento gere efeitos perante terceiros, deverá ser averbado no Registro Público de Empresas Mercantis, bem como publicado em imprensa oficial, deixando claro que não existe sucessão de obrigações do arrendador ao arrendatário. Ou seja, quando eu publico esse contrato lá no registro público de empresas mercantis, eu deixo claro para os terceiros que, ó, agora é com ele. Ele assumiu o negócio, o meu exemplo aqui é um arrendamento. E dali em diante é com ele. Então, se a Light quiser continuar fornecendo para ele, ela sabe que dali em diante é com ele. Ou deveria saber, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, que a lei manda que era publicar esse arrendamento e registrar. Ok?
Isso serve para Light, serve para o fornecedor. É porque a ideia é não gerar confusão em relação aos terceiros de quem está tomando conta desse negócio. Tá bom? Então, portanto, por mais que tenha havido modificação na titularidade e no CNPJ no período do débito da empresa, né, para terceiros de boa-fé, restou caracterizado como uma sucessão empresarial e não como arrendamento. Em outras palavras, para o arrendamento ser regular, né, o arrendamento, alienação, usufruto, é imprescindível esse registro que a gente está falando. Então, eu não vou ler tudo, porque é muito grande, tem coisa que não tem nada a ver com a aula. Mas, se você quiser, depois eu te mando lá no grupo. Aqui é um caso concreto, né, que aplicação desse artigo, para você ver que direito empresarial existe, né? Não é só na teoria, igual o pessoal brinca, né? Eu estou falando isso porque, né, direito penal, a gente liga a televisão, tá lá, né? Homicídio qualificado, não sei o quê, é mais próximo do nosso dia a dia. Direito empresarial, não tanto. Mas aqui está um exemplo, né, de um caso que sim, né, direito empresarial funcionando ou próximo do nosso dia a dia. Até aqui alguma dúvida? Vamos continuar. O artigo 1145 também é muito importante e também está sempre aí caindo em prova, né, concurso, junto com o 1144. O que diz o artigo 1145? Vou colocar aí para você. Se o alienante, né, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver, né, quitar o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento empresarial depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias da sua notificação. Então vamos por parte. Qual é o objetivo desse artigo? O objetivo desse artigo é proteger, né, os credores de um empresário que resolve vender, aqui é só alienação, né? Venda, trespasse, né? Na sua prova vai cair no contrato de trespasse. Na sua prova vai estar assim: João celebrou um contrato de trespasse, João empresário celebrou um contrato de trespasse, ou MC Restaurantes celebrou um contrato de trespasse. E aí, né? E vendendo o seu estabelecimento empresarial para José, dono da empresa tal. Essa venda tem valor, né? Essa é a discussão, né? Essa, na verdade, tem eficácia, é o termo que a lei usa, né? Tem eficácia perante os credores, porque, como eu já te disse, o estabelecimento empresarial é o patrimônio, ou pelo menos parte do patrimônio do empresário ou da sociedade empresária. Então, quando eu vendo, né, alieno, celebro um contrato de trespasse desse estabelecimento empresarial, na verdade eu estou dilapidando, vendendo o meu patrimônio, certo? Como é que fica com os meus credores? A lei se preocupa com eles. Por quê? Porque senão eu posso estar cometendo uma fraude a credores, certo? A lei diz o seguinte, ó, se eu vender o contrato de trespasse e pagar aos meus credores, né, não tem problema nenhum, essa venda tem valor. Antes disso, se eu não tiver dívidas, algum problema em eu vender? Nenhum, né? Se eu não tiver dívidas, a lei nem menciona no artigo, que não tem fraude nenhuma, nem possível fraude. Então ela não entra no artigo. Se eu sou uma rede de drogarias, tenho 900 drogarias, meu patrimônio é de 1 bilhão de reais, tenho 100 mil de dívida, 200 mil de dívida, 300 mil de dívida, vendi uma loja que custa 100 mil, algum problema? Também não. Também nem está mencionado no artigo. Por quê? Porque na minha hipótese, que eu não tinha dívida, então vender não tem problema nenhum. Ou na segunda hipótese, que eu tinha dívida, mas a venda não me tornava insolvente, não é isso? Eu continuo com patrimônio suficiente para honrar as minhas dívidas? Também não tem problema nenhum, porque os bens que eu tenho, apesar da venda, são suficientes para cobrir o meu passivo, as minhas dívidas. Ou seja, não me tornam insolvente, né? Eu continuo solvente com os meus passivos. Certo? Também não tem problema nenhum. O problema pode acontecer se eu, em razão dessa venda, não tiver bens suficientes para honrar o meu passivo.
porque essa venda, né, pode me tornar insolvente. Aí a lei começa a regular. Aí o código começa a pensar assim, peraí, imagine, meu patrimônio das minhas empresas vale 500 mil reais. Eu tenho uma dívida de 300 mil reais, certo? Eu vendi o meu estabelecimento que eu tenho lá por, sei lá, 500 mil reais, 400 mil reais. Ou seja, só me sobrou 100. Minha dívida é 300. Então, se eu não pagar a dívida com essa venda, o que vai acontecer? Eu vou me tornar insolvente. Então, a lei começa a regular daí. A lei fala assim, ó, se ao alienante é quem aliena, né, quem vende, não restarem bens suficientes, é o meu exemplo, eu tinha 500, vendi 400, só sobrou 100. A minha dívida é 300, portanto, não restam bens suficientes. Aí ela vai falar assim, ó, se ele pegar e vender por 400 e pagar os 300, sem problema nenhum, né? Essa dívida, essa venda tem valor, tem eficácia. Eficácia contra quem? Quem é o interessado, né, em não permitir essa venda? Né? Os credores. Ela tem eficácia, certo? Porque eu paguei, então, né, não tem problema nenhum, certo? Cuidado, essa proteção aos credores não significa dizer que o credor ele tem direito de preferência, né? Eu estou devendo, eu tenho que oferecer o estabelecimento para o credor. Não é isso. Eu posso vender para terceiros, não tem problema nenhum. Né? Se a dívida é menor que o meu passivo, também não tem problema nenhum. O problema é se a dívida né, vai me deixar insolvente essa venda. Aí sim, aí eu tenho que pagar, sob pena de não ser eficácia, né? Não ter eficácia essa venda. O que significa dizer? Significa dizer que esse credor que não recebeu e eu vendi, né, aquela loja, ele vai entrar em juízo e dizer, ó, juiz, penhore aquele estabelecimento para pagar a minha dívida. Né? Aí eu posso dizer que ele não pode penhorar que o estabelecimento foi vendido? Ou o terceiro pode dizer assim, não, né, não pode penhorar que agora é meu? Ele vai dizer, não, a lei disse que como eu não fui pago, essa venda não tem eficácia em relação a mim. Deu para entender? Então, esse credor que se foi prejudicado, ele pode penhorar aquele estabelecimento, né, para poder honrar uma dívida, tendo em vista que essa venda para ele não tem eficácia, tendo em vista que a lei protege esse credor. Por quê? Porque ele é um terceiro de boa fé, né? Na verdade, ele é um credor anterior da dívida, né? Aqui que aconteceu era uma fraude a credores e a lei não aceita isso, tá bom? Então vamos continuar aqui no artigo. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores. É o primeiro exemplo que eu trabalhei até agora, que a lei regula. Ou seja, eu tenho que vender e pagar todo mundo, certo? Porque se eu não pagar todo mundo, aquele ou aqueles que não receberam podem questionar judicialmente a venda, né? Por quê? Porque eu estou dilapidando meu patrimônio, essa venda me tornou insolvente, né? Ou seja, eu não vou ficar com patrimônio suficiente, e aí a única chance deles receberem é piorando aquele patrimônio. Deu para entender? Tem uma exceção? Sempre tem, né? Essa exceção só vai acontecer na lei, né? Na teoria. Na prática, eu nunca vou ver isso acontecer. Olha a exceção. Ou do consentimento destes, né? De modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Então, se eu não quero pagar, né, os meus credores e quero vender um estabelecimento que vai me tornar insolvente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar uma notificação, uma cartinha para todos os credores, né? Falar assim, ó, eu estou vendendo o estabelecimento, só que eu não vou te pagar não, tá? E aí, se ele falar, ok, pode vender, né? Ou se ele ficar inerte, né? Ficar em silêncio, der um consentimento tácito, depois de 30 dias eu posso vender. Alguém vai, em sã consciência, fazer isso? Nunca, né? Nenhum credor vai dar um consentimento tácito ou expresso para me vender um estabelecimento que me torna insolvente, depois não pago ele, né? E aí o estabelecimento já foi, e aí ele não pode anular, por quê? Porque ele deu o consentimento. Óbvio que isso daí não existe na teoria, né? É impossível isso aqui acontecer na teoria, tá? Na prática, só acontece na teoria. Mas, para fim de teoria, tá aí, né? Para fim de prova, tá aí. Então, de novo, para resumir, né? Para ficar bem claro para você, ok? Como é que funciona
a responsabilidade no contrato de trespasse, né? Ou seja, no contrato de trespasse, na alienação do estabelecimento empresarial, eu vou ter que olhar. Isso é muito comum, isso, inclusive, tá? Muito comum, muito comum. É que na prática, acontece muito com empresas pequenas. E aí, né, a dívida é pequena. Aí o credor não vai entrar em juízo muitas vezes, não vai contratar um advogado, mover uma ação para anular essa venda, para poder. Às vezes ele deixa para lá e acaba perdendo o dinheiro. Mas é muito possível. Aquele empresário pequenininho tem só uma loja, tem só um bar, tem só uma coisa, o que ele faz, né? Ele pega a empresa dele, ele nem fecha, ele pega a empresa dele lá, né? Transfere a sede para o endereço, normalmente da casa dele. Tava lá na loja, tava lá no bar. Transfere a sede para casa dele. Vende o estabelecimento, não é isso? Conjunto de bens, né? Vende a geladeira, o balcão, né? A clientela, o ponto, não é isso? Para outro empresário, sem consultar os credores, né? E sem pagá-los. E essa venda o torna insolvente. Por quê? Porque o único patrimônio que ele tinha era aquele estabelecimento empresarial. Vai falar que você nunca ouviu falar sobre isso. Isso é muito comum, né, de acontecer. E foda-se, né? Pega o dinheiro, não põe na conta corrente, né? Para não ninguém penhorar, guarda o dinheiro e já era, e some, né? E desaparece. E aí os credores cobram, vão lá executar e falam assim: não, não é comigo, o cara já fechou, isso aqui é outra empresa. Olha só que coisa de louco. O cara tinha uma loja, uma farmácia. Aí o cara só muda o nome em cima, né? Muda o CNPJ, obviamente, o endereço, que é outra empresa que está administrando aquele estabelecimento, e continua tudo igual. Às vezes até com os empregados, né? Dá um calote nos fornecedores. Se esse fornecedor for em juízo, comprovar que houve alienação desse estabelecimento empresarial, né, sem o seu respectivo pagamento, né, já sabe, né, não tem eficácia essa venda e pode ser penhorada aquele estabelecimento. Então, seja você, né, que é advogado de um credor, né, e quer cobrar, você pode pedir essa eficácia aí, a declaração dessa eficácia, a penhora desse estabelecimento empresarial, ou seja você que é advogado que está orientando alguém que quer comprar o negócio, né? Então, tem que ver, né, como é que você está comprando para não vir nessa responsabilidade. Porque você comprou, pagou, e depois o juiz decreta, né, que aquele estabelecimento foi alienado de forma incorreta. E aí você vai ter que cobrar de quem você vendeu. Aí a pessoa já gastou o dinheiro, aí já era, né? Perdeu. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito comum, galera. Muito comum, tá? Então, contrato de arrendamento, né? Perdão, de trespasse, ele pode ser feito? Pode, né? Sem problema nenhum. Só que tem que tomar cuidado se esse contrato não vai tornar o devedor insolvente. Como é que eu sei isso? Aí é contábil, né? Aí é livros contábeis, patrimônio. É só vir os livros contábeis lá, o balanço, para saber o quanto ele tem de dívidas, certo? Quanto ele tem de patrimônio. E aí você precisa, né, pelo menos se formalizar, né? Aí você não pegou um livro contábil desse cara, né? Não tem esse documento, não fez uma análise. Você é um terceiro de boa-fé depois? Como é que você vai alegar que você é um terceiro de boa-fé? Para você alegar para o juiz que você é um terceiro de boa-fé, você tem que provar, né, que você fez o que você deveria fazer, que você pegou, né, imagina que você é o comprador desse estabelecimento. Você sabia que era o único estabelecimento, sabia que ele estava te alienando, e aí você tem que saber se isso vai tornar ele insolvente ou não, né? E aí você pega a cópia dos livros contábeis para você ter isso como prova até para uma eventual, né, discussão em juízo, tá bom? Isso aqui é muito importante, cai muito em prova, tem muita prova, muita questão de OAB sobre isso, fica muito ligado, né? Sobre alienação de estabelecimento empresarial, o famoso aí contrato de trespasse. Vamos seguir, né? Ainda tem mais coisa. Artigo 1145 agora, né? Do Código Civil. O 1145 está preocupado em regular, né, uma outra situação, né? Também decorrente do contrato de trespasse. 1145, acho que eu já tinha colocado aí para você. Ah, já falamos, né? Perdão. Né? Agora é o próximo, é 1146. 1146 também vai regular uma outra situação decorrente do contrato de trespasse, certo? Vou colocar aqui no chat para você. Imagine que você resolve vender, né,
um estabelecimento e esse estabelecimento tem dívidas. A dúvida é, quem responde por essas dívidas? Quem comprou ou quem vendeu? Tem ideia? Depende, né? É a resposta que a gente sempre fala, né? Depende. Quem comprou ou quem vendeu? Essa é a discussão, né? Na verdade, a lei vai regulamentar essa situação. Quando há a venda de um estabelecimento empresarial, né? E existe dívidas, né? A lei vai dizer quem responde por isso. Pessoal, uma coisa é se você tem uma loja, eu compro de você e eu falo, eu assumo todas as suas dívidas, né? E tá, quanto você quer? Ah, quero 100. Mas quanto tem de dívida? Tem 50. Então tá bom, vou te dar 50 e vou assumir todas as suas dívidas. Isso é entre eu, né, e você, né? Entre nós dois. Certo? Entre os dois, né, existe um contrato que, se eu não cumprir, você me cobra, né? Lá na justiça. Agora, o fornecedor terceiro, ele está obrigado a respeitar esse acordo que a gente fez? Não está obrigado, né? Não está obrigado. A lei vai regular essa situação. A lei vai regular essa situação. E o que diz a lei? A lei diz assim: o adquirente, né? O adquirente é quem compra de um estabelecimento empresarial, né, ou seja, aquele que celebra o contrato de trespasse, né, para adquirir o estabelecimento, como vai estar numa prova da OAB, por exemplo, responde pelo pagamento dos débitos anteriores, né, à transferência. Então, imagine que a gente celebrou um contrato de trespasse e eu estou comprando de você. Pouco importa o que a gente colocou no nosso contrato, a lei diz que, né, quem compra responde por tudo os débitos anteriores. Ou seja, eu tenho que fazer uma diligência, né, isso, para ver exatamente o quanto você realmente deve, porque tudo que aparecer, independente do que a gente combinou, combinou que se for até 50 mil eu pago, não importa. É para a lei, todas as dívidas que aparecerem, né, são de minha responsabilidade. Vírgula, né? Desde que devidamente contabilizadas. Tá? Porque também tem que ter um limite, né? Como é que eu vou saber, eu adquirente, quantas dívidas você tem? Vou pegar a sua contabilidade, não é isso? Vou pegar as notas fiscais emitidas em seu nome, vou pegar as duplicatas, né? E vou olhar e vou conferir e vou somar. Né? Você falou que era 50, realmente é 50? Ok, tá certo. Se você comprou de alguém sem nota fiscal, problema seu e de quem vendeu, porque a pessoa que vendeu para você sem nota fiscal, depois como é que ela vai provar que ela vendeu? Não tem como, né? Como é que eu vou saber que você tinha comprado? Aí também tem um limite. Então, de novo, eu adquiri seu estabelecimento, independente do que foi combinado entre a gente, por lei eu respondo por todas as dívidas do estabelecimento empresarial, certo? Naquele exemplo anterior, a Pacheco não tinha vendido um estabelecimento para a Onofre, né, ou alguns, a Onofre comprou, ela assume todas as dívidas daquele estabelecimento, vírgula, desde que devidamente contabilizadas. Tranquilo, né? Acho que é até bem razoável. Quem compra assume, né, todo o negócio. Ponto. E quem vende não tem responsabilidade nenhuma? Essa é a discussão, né? Ou é a segunda parte da discussão. É a segunda parte da resolução legal. A lei diz que não, né? Quem vende continua como devedor das dívidas. Então, a Drogarias Pacheco que vendeu, ela vai continuar responsável, né? No nosso caso, né? Que você vendeu para mim um estabelecimento empresarial, você continua responsável. A lei chama você, ou chama a Drogarias Pacheco, de devedor primitivo, certo? Devedor primeiro, devedor primitivo. Olha o que diz o código. Continuando o devedor primitivo responsável, né? Quando há duas ou mais pessoas respondendo por uma dívida, eu preciso dizer se essa responsabilidade ela é solidária ou ela é subsidiária, né? A responsabilidade de duas ou mais pessoas ela vai ser ou solidária ou vai ser subsidiária.
Subsidiária, né, é uma sucessão. Alguém responde primeiro e se essa pessoa não pagar, você responde depois, né? Subsidiária. É o que acontece em regra geral, né? Depende, exceto se tiver alguma coisa diferente no contrato, lá, né, na locação, contrato de fiança. Primeiro responde o locatário, depois responde o fiador, né? Essa é a responsabilidade subsidiária. Na solidariedade, ambos respondem juntos ao mesmo tempo pela dívida. Então, ser solidário, não é isso, né? Você está com algum problema, eu falo assim, pô, vem aqui, meu amigo, eu sou solidário a você. Ou seja, eu estou contigo, né? Te ajudo no que for preciso. Pensa nisso para você nunca mais esquecer. A solidariedade é isso. Se nós, eu comprador e você devedor, somos responsáveis solidários pela dívida, significa dizer que eu e você devemos pagar a dívida para o credor. Vai ficar a critério dele, credor, se ele vai cobrar essa dívida de você, de mim ou de ambos. Óbvio que se fosse ele, cobraria de ambos. Mas vai ficar a critério dele. Porque a gente é responsável solidário. Significa dizer que ambos respondem integralmente pela dívida. Você também deve se lembrar, né? Lá das primeiras aulas de direito civil. Por isso que você não deve parar de se estudar. Por quê? Porque tudo que você estudou lá no primeiro período, lá no segundo período, lá no terceiro período, volta, né? Tá aí, né? O direito é um só. A gente divide ele em pedacinhos para poder estudar melhor, né? Mas não é isso? Direito civil que você estudou lá no terceiro período, obrigações, eu acho, não é isso? Terceiro, não sei que período é. Tá aqui, ó, solidariedade. Então você tem que saber tudo sobre solidariedade. Teoricamente, você já é bacharel em direito civil, obrigações. Por isso que é importante, sempre falo isso para vocês. Estuda muito bem aquele conteúdo, né? O máximo que você puder, faça exercícios, leia a doutrina, né? Para aprender realmente. E, na medida do possível, revise os conteúdos, né? Pegue um livro de uma matéria passada e vá estudando. O mundo ideal é você estudar as 3, as 4, as 5, as 6, as 7 disciplinas que você tem e mais alguma coisa do passado, para ir relembrando, porque é muito comum você esquecer alguma coisa, né? O direito é muito vasto, né? Ninguém sabe tudo, então por isso você tem que estudar sempre. E aí, para a gente fechar, né, uma outra característica da solidariedade é que a solidariedade não se presume, não é isso? Lembra disso? É uma frase bem falada. Decorre da lei ou da vontade das partes. A lei está expressamente dizendo que há responsabilidade de quem comprou e de quem vendeu, do adquirente ou do devedor primitivo, não é isso? É solidária. Então, diz o código, continua o devedor primitivo solidariamente com quem? Com o adquirente, obrigado pelo pagamento da dívida. Aí no finalzinho, o código vai fazer a seguinte situação. Peraí, mas será que ele vai ser responsável sempre, né? Ele vendeu. Então, se ele vendeu, essa responsabilidade tem que parar em algum momento, concorda? Não dá para tu ficar também arrastando o cara que vendeu o resto da vida pelas dívidas. Ou seja, você vendeu para mim o negócio. A lei está dizendo que você é responsável pelas dívidas do negócio, mas até quando? Tem que colocar um marco temporal. Imagine só, você vendeu para mim o negócio. Esse negócio foi registrado e publicado hoje. Existem dívidas, ou podem existir dívidas anteriores à venda e podem ter dívidas posteriores à venda. Concorda comigo? Então a lei vai colocar um critério em relação às dívidas anteriores, né? Em relação às dívidas posteriores. Veja, né? Leia lá de novo para a gente finalizar. Continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado, por um prazo de 1 ano, né? Por um prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, né, do quê? Daquele contrato, né, de trespasse. E, quanto aos outros, da data de vencimento. Calma que eu vou explicar de novo. Né? Quando houve a venda do estabelecimento de você para mim, que aconteceu hoje, poderiam ter existido, né? Poderia haver créditos vencidos
e poderia haver créditos a vencer. Então, imagine, existe um credor, né? Imagine que seja uma loja de uma farmácia, um laboratório, Roche, que tinha vendido há um mês atrás e você não tinha pago. E você vendeu para mim. Ou seja, essa dívida já era vencida. Para esse cara que já tinha vendido, a dívida já tinha vencido, ele pode cobrar de você ainda, por mais que você tenha vendido o negócio? Pode. Por quanto tempo ele pode cobrar de você? Por um ano. A contar de quando? A contar de quando ele fica sabendo, pelo menos teoricamente, pelo menos formalmente. Quando que o terceiro fornecedor, laboratório, vai saber que a gente fez negócio e esse negócio está em vigor? Quando esse negócio for publicizado. A gente estava em tratativa, a gente fez um contrato, mas era só entre eu e você, o fornecedor não ia saber. A gente levou esse contrato a registro, porque a lei manda registrar lá no Registro Público de Empresas Mercantis, e esse contrato foi publicado, né, a partir da publicação em Diário Oficial, que ele fica oficialmente sabendo. Ou seja, aí, a partir dessa data, ele pode cobrar de mim, obviamente, por quê? Porque eu sou adquirente, já disse, a dívida estava devidamente contabilizada, e pode cobrar de você. Quanto tempo ele tem para cobrar de você? Um ano. Por quê? Porque você vendeu o negócio. E esse um ano vai contar de quando? De quando ele soube, ou seja, da publicação. Então, para as dívidas que já venceram, né, essa cobrança vai ser um ano a contar da publicação, entendeu? Para cobrar de você. Porque depois de um ano você está livre, né? Pô, eu já vendi, já tem um ano, né? Se o credor, né, não cobrou, o problema é dele, né? O direito não socorre quem dorme. Ele tem uma proteção legal, ele é amparado em poder cobrar, mas ele tem que fazer isso dentro de um prazo razoável, senão acabou, né? Não dá para você também ficar o resto da vida, né, devendo. Deu para entender? Vamos pensar numa segunda hipótese. Se outro laboratório tinha vendido também, né, da mesma forma, só que essa venda foi entregue antes né, a mercadoria foi entregue antes antes de finalizar e haver a publicação do contrato de venda, né, de trespasse, só que era pago a prazo. Então imagine, essa dívida, essa mercadoria foi entregue no dia 20/4/2020. No dia 28, que é hoje, 29, né, que é hoje, a gente finalizou, registrou e publicou, né? Imaginar que aconteceu no mesmo dia. Mas aquele segundo laboratório, né, a dívida dele, que você fez e que eu passo a ser responsável, só vai vencer 30 dias depois, ou seja, 20/5. Pensa comigo, né? Seria razoável eu contar um ano a partir da publicação para esse segundo laboratório? Seria razoável? Se eu fosse comparar um ano para esse segundo laboratório, né, e um ano para o primeiro laboratório, o segundo laboratório ia ter menos tempo. Por quê? Porque no final das contas, o segundo laboratório só pode cobrar efetivamente quando a dívida vencer. Então, para tornar ou para deixar o segundo laboratório com o mesmo tempo, qual seja um ano para cobrar de você, eu não posso contar a partir da publicação, eu tenho que contar a partir da dívida, do vencimento da dívida. Pois é a partir dessa data, efetivamente, que a dívida venceu, que eu eventualmente não paguei, e ele quer cobrar de mim e de você, certo? Quanto tempo ele tem que fazer isso? Um ano. Só que no meu segundo exemplo, o que muda? O início da contagem de um ano. Então, se eu colocar numa linha do tempo, né, a compra do medicamento aqui dentro, dentro dessa data, 20/4, a 28, né, do 4 aqui, a publicação do contrato de trespasse, e aqui 20/5 a venda, certo? Então eu tenho um ano em inícios diferentes. Para aquela pessoa que já era devido, eu vou contar um ano a partir do dia 29/4. E para aquele credor que já tinha vendido, mas só que a dívida ainda não venceu, portanto não podia ser cobrado, eu vou contar do vencimento, portanto 20/5. Então, esse artigo é pesado, é carregado, é cheio de informação, então você tem que estudar ele aos pedaços para poder entender, porque o legislador ele traz várias regras, né, que vão ser aplicadas em situações diferentes. Então, para a gente finalizar, continuando o devedor primitivo, você, solidariamente responsável, obrigado a pagar a dívida. Por quanto tempo? Um ano. A contar de quando? Depende. Se a dívida já venceu, a contar da publicação do quê? Daquele contrato de venda, do trespasse. E se a dívida não venceu, da data de vencimento. Tá bom? Galera, esse artigo é
pesadíssimo, né? É muita informação, eu sei disso, mas são importantes, né? Por quê? Porque eles caem em prova, ok? Alguma dúvida? Me fala aí se tem alguma dúvida. Eu vou fechar aqui o assunto e semana que vem a gente continua. Tem mais um monte de coisa para falar, né? Ainda tem sobre estabelecimento.